Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta terça-feira, dia 16 de julho. Lembrando que você acompanha todas as informações do Agricultura BR aqui pelo canal do Boi, pelas parabólicas TVs por assinatura, como TV Claro e também a NET, pelo YouTube, pelo Facebook e também sinal aberto em todo o estado de Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Uma ótima tarde a todos. Olha, na edição de hoje do Agricultura BR você vai ter análises e ponto de vista a respeito de soja e milho, tendo como base o que acontece no cenário mercadológico norte-americano. Vou falar também como é que vem as lavouras de milho e trigo lá no estado do Paraná. Por falar em trigo, no programa de hoje você vai acompanhar como que o trigo tem contribuído e bastante com a soja lá no estado do Rio Grande do Sul. No Paraná, você vai saber como que tem sido o cultivo do maracujá e também de outras frutas. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais. A partir de agora é o Agricultura BR no ar. E olha, eu começo essa edição do Agricultura BR trazendo uma entrevista bem especial sobre o mercado da soja, mostrando como que a movimentação de Chicago e principalmente os números que a safra norte-americana tem apresentado e como que elas impactam no mercado. Isso passa por diversos pontos. Entre eles, eu destaco aqui a relação do clima com a soja dos Estados Unidos. Esse fator é importante, tanto é que os norte-americanos reduziram a sua estimativa de produção em 8 milhões de toneladas. Um outro fator também relevante é o conflito comercial entre China e Estados Unidos, que ora parece que anda para um acordo, ora parece que está mais distante, e isso influencia mercado. Para falar a respeito deste assunto, você vai acompanhar essa entrevista realizada por Walter Puga Júnior nos estúdios do Canal do Boi, em São Paulo. Fernando Pimentel, mais uma vez agradeço a sua presença aqui, sempre atendendo o chamado para levantar informações e a sua visão sobre o mercado de grãos. Vamos falar de soja. O que ocorre com a soja hoje? Temos soja sobrando nos Estados Unidos com essa discussão entre China e Estados Unidos? Ou vai faltar soja no mercado? Como é que está a situação? Bom, Puga, nos Estados Unidos nós estamos convivendo com várias novidades, coisas inéditas na safra americana. Uma é a crise advinda da discussão da contenda entre Estados Unidos e China. Os estoques lá subiram substancialmente, tá grande o estoque. E agora essa situação que não se vê há mais de 30 anos nos Estados Unidos, de excesso de chuva no início do ciclo de plantio. Prejudicou fortemente o calendário de plantio de milho, empurrou muitos produtores de milho ainda tentaram alongar o plantio para dentro do período menos propício, alongou também o plantio da soja, e tem as áreas que antigamente se chamava de set aside, são as áreas que ficam em pousio e que o produtor é remunerado para não plantar. Então, existem todos os elementos aí. Plantio tardio do milho, menor área de milho, a soja plantada tardiamente também, ainda concluindo agora, não está no período ideal da soja, áreas que foram deixadas de plantar e muita contestação em relação ao último relatório do USDA. O USDA apontou números que vocês consideram, vocês que analisam o mercado, baixos ou altos demais? Na verdade, no caso específico da soja, estendeu um pouco o volume. Né? No caso específico do milho, vou até voltar um pouco atrás, o milho mais do que se esperava. E a soja acabou retraindo um pouco em função de ter estendido mais esse prazo do milho, que foi muito questionado pelos analistas. De lá para cá, o relatório saiu no final da semana passada, eu já recebi alguns relatórios de visitas de campo que alguns analistas e consultorias dos Estados Unidos têm feito, região de Norte Dakota, Ohio, Iowa, e os reportes são de que não há uma coerência em cima do relatório do USDA com o que está sendo visto no campo. Germinação ruim, você vê o excesso de umidade no primeiro momento
foi um elemento importante, porque atrapalhou todo o cronograma plantio, e agora já temos uma questão que a outra é o calor intenso sobre as plantas em estado de emergência. Então, ou seja, a produção americana está muito prejudicada. Eu acredito que vai ter muita discussão em relação à produtividade de agora para frente, muita assimetria da informação, porque é isso daí que, na verdade, o USDA colocou esse bode na sala, né? A questão da assimetria da informação em relação aos analistas de mercado. Como os eventos ocorreram num período relativamente curto de tempo, 30 dias, eu acredito que o USDA não estivesse tão preparado para mapear esse problema. Então, o que está ocorrendo agora é que os analistas estão indo a campo para olhar. A prova disso é que, se você olhar Chicago caiu fortemente no milho, né? Nós tivemos aí em torno de quase 6% de queda acumulada em 3 dias, e depois nós já tivemos uma recomposição desses valores. Da mesma forma, a soja teve também uma retração, já começou a voltar. Então, assim, você observa que, de fato, o mercado não comprou o relatório de uma maneira muito aberta. Houve muita contestação e o mercado sofreu alguma volatilidade para fazer um processo de validação das informações. Bom, você acaba de ouvir Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, diretor da AgroSecurity, uma das mais conhecidas empresas de análise de mercado, de consultoria de mercado para grãos no Brasil. Agradeço mais uma vez sua participação. É com vocês em Campo Grande. A entrevista do Walter Puga com o Pimentel, falando a respeito dessa questão da realidade, né, que expressa esses relatórios do Departamento de Agricultura norte-americano. Olha, se pegarmos pela questão cronológica da situação, em junho já se aguardava que o Departamento de Agricultura norte-americano ele reduzisse as suas estimativas, principalmente em torno da soja. Não aconteceu. Em julho, agora, nesse relatório que você acompanhou ao vivo aqui no canal do Boi na última semana, aí ele traz reduções no caso do mercado da soja, mas que para muitos ainda, como você acabou de ouvir, não reflete muito bem a realidade. A redução foi até expressiva, foi uma queda aí de quase 8 milhões de toneladas na estimativa de produção. A estimativa de produção norte-americana agora está em torno de 104 milhões de toneladas e a qualidade das lavouras piora. É o que nós víamos no relatório de acompanhamento das lavouras norte-americanas no final da tarde desta segunda-feira. Mas se as lavouras pioram, isso mostra que isso vai ter resultado a longo prazo. Mas o mercado, ele vive de informações avulsas, informações que podem trazer algum tipo de impacto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o clima nos Estados Unidos melhorou. A expectativa climática para essa semana é de uma semana mais amena. Se a semana é mais amena, os norte-americanos conseguem ter trabalho de campo. E, com isso, há pressão negativa sobre os negócios com soja em Chicago. Aliás, sobre todas as culturas. Nesta segunda-feira, o que puxava era o trigo. Nesta terça-feira, trigo, milho e soja vem no mesmo patamar de queda, e nós vamos acompanhar agora como é que soja em Chicago tem se comportado, vem perdendo de novo, vem perdendo cerca de 10 pontos, é isso mesmo que eu tenho, 10 pontos de queda aqui nas posições de curto prazo, que se somar a queda de ontem, que também foi na casa dos 10 pontos, isso mostra um recuo mais expressivo para os negócios com soja. Vai devolvendo aquilo que andou na última semana. Então, posição de agosto, $8,92 o bushel, 9 pontos de queda nesse momento. Setembro, $8,97 mais 4, perde 10. Novembro, $9,09 mais 2. E a posição de janeiro de 2020 a $9,21 mais 6. Aqui perdendo 10 pontos, aqui essas posições vão recuando de uma maneira mais expressiva os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Mais uma vez, as notícias, as informações que elas vão chegando sensibilizam o mercado. Como nós já dissemos, nós tivemos alguns momentos em que se mostrou na semana passada, principalmente por parte dos norte-americanos, na figura do presidente Donald Trump, que estaria próximo, mais uma vez, de ter um acordo, e um bom acordo com os Estados Unidos, chegou a dizer que os chineses comprariam em grandes volumes, daquela maneira que o Donald Trump fala, produtos agrícolas norte-americanos. Passado alguns dias, os chineses disseram que não
que ao dizer que não, aí gera uma notícia negativa para o mercado, para Chicago principalmente. E agora, essa semana com uma melhora climática, mais uma notícia negativa, mercado é sensível e os negócios vão cedendo, por enquanto, na Bolsa Norte-Americana. Fala agora a respeito do dólar comercial aqui no Brasil, o dólar que vinha no movimento nesta última segunda-feira de elevação, mas ainda sendo negociado na marca dos R$ 3,75, é o que a Agricultura BR mostra a partir de agora. Você acompanha comigo aqui os negócios com dólar, que vai ganhando um pouco mais, ganha pouco, é verdade, mas é o suficiente para levar a moeda norte-americana a R$ 3,76. Aqui o dólar acompanha o exterior com dados econômicos fortes nos Estados Unidos para o varejo, cujo vendas subiram em junho cerca de 0,4% do avanço de 0,1% esperado numa pesquisa feita pela agência Reuters. A Reuters esperava 0,1%, pesquisou aí com economistas norte-americanos, subiu mais, então o mercado externo vem numa situação positiva. Mas se você tem ali o dólar agora numa realidade diferente, o dólar, como você tem acompanhado em entrevistas realizadas aqui pelo canal do Boi, principalmente pela equipe em São Paulo, mostrando o dólar num patamar, uma banda aí de negócios entre 3,70 e 3,80, isso mostra uma nova realidade em relação às posições negociadas que exigem dólar, como soja nos portos. Como soja em Chicago recua pelo segundo dia consecutivo e em 2 dias perde 20 pontos de negociações, então soja no preço de paridade do porto também recua. Observe que aqui a gente chega a perder R$ 2,50 no preço do porto em Santos. Soja em Santos agora R$ 79,00 a saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá também a R$ 79,00 a saca. Essas informações são dos nossos parceiros da Granos Corretora, que traz aqui a apuração, mostra muito claramente como sensibilizou por conta dessa queda em Chicago. 20 pontos de queda nas posições de curto prazo em 2 dias é muita coisa. Mercado neste momento, os produtores vão me informando aqui que está travado, pouca gente comercializando soja, preço está mais baixo, então o pessoal segura um pouco mais para ter as negociações. Daqui a pouco no Agricultura BR vamos falar de milho, você vai saber como é que vem a situação de colheita no estado do Paraná, piorou a qualidade de lavouras por lá. Vou falar aqui também de tecnologia no Mato Grosso do Sul e também da Showtech 2020, é depois do intervalo, é claro que aqui no canal do Boi. A Agricultura BR fala a partir de agora sobre milho e para falar de milho, falar da situação de campo, como é que está a produção, eu recebo aqui o Alex Meloto, ele que é da Fundação MS. Nós vamos falar um pouco a respeito da produção de milho no Mato Grosso do Sul, efeitos de campo. Vamos falar também hoje sobre a edição de 2020 do Showtech, mas vou falar com ele agora. Alex, prazer recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios do canal do Boi, no Agricultura BR. E para falar de um assunto importante, nós estamos tendo no Brasil uma ótima safra, por enquanto vai se mostrando muito bem essa segunda safra de milho, recorde, o Brasil deve ter um recorde na produção de milho, e o Mato Grosso do Sul teve geadas, né? Assim como o Paraná também com geadas. Como é que essa safra tem se desenvolvido no campo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui participando do seu programa. Realmente nós começamos a nossa segunda safra, ou safrinha, com uma expectativa boa, né, por conta do problema que nós tivemos na colheita da soja, ela foi retirada do campo com antecipação. Consequentemente, o milho foi plantado numa janela muito melhor, que é entre final de janeiro e fevereiro. Então nós tivemos uma área maior de milho plantada nessa melhor janela, né? Então isso elevou um pouco a nossa expectativa de colheita. Porém, nesse finalzinho de safra, né, já próximo da colheita, tivemos uma geada, mais de uma até em quase todo o Mato Grosso do Sul, né, em Maracaju, que é a nossa sede, por exemplo, nós tivemos geadas em 3 dias consecutivos. Então, quem tinha milho mais atrasado sofreu com a geada foi forte, matou as plantas mesmo, e a expectativa nestas áreas é que mal haja colheita ou de baixíssima produtividade. Mas pode-se colocar que são em áreas localizadas que não chega a impactar nessa estimativa de produção sul-mato-grossense? Exatamente, Fabiano. Realmente, o maior volume de áreas foi plantado na melhor janela. Então, isso é muito pontual, né? Esse ano não houve um atraso coletivo de plantio, como é comum por conta de chuva ou de seca na época do plantio do milho. Esse ano nós não tivemos isso. Nós tivemos um plantio bem cadenciado. Então, pontualmente, ficaram áreas para trás
que são essas que sofreram com a geada, que não impacta o volume estimado de colheita, que continua sendo bem positivo. Alex, nós estamos vivendo um momento atípico em relação, e uma coisa está ligada à outra, a comercialização e mercado de milho. Nós temos nesse ano de 2019 uma estimativa bem melhor de exportação, agora, de acordo com o Conab, 33 milhões e meio, de acordo com o departamento americano, 35 milhões de toneladas, o que é um bom volume, um bom consumo interno por conta da engorda de suínos, frangos e também de bovinos, mas chegando ao final de safra com um estoque muito alto também, mais alto do que na safra passada. O produtor rural tem buscado alternativas de campo para a segunda safra no Mato Grosso do Sul? Tem buscado alternativas ao milho? Tem sim, Fabiano. Eu acho que o produtor está entendendo bem o mercado. Como você disse no início, ele está percebendo que isso é uma questão de momento, que esse não é o padrão de milho, não é um padrão você estar no meio de uma colheita com os preços que nós estamos... Safra recorde, estoque alto, preço alto. O produtor percebeu que o mercado internacional está influenciando diretamente isso, notadamente nos Estados Unidos. Os estoques estão altos, apesar da gente ter novas aberturas de mercado para carne, o que também melhora esse mercado que é dependente do milho, ainda assim esse não é o nosso preço padrão. Então o produtor, entendendo isso, percebe que ele precisa voltar às bases do sistema plantio direto. E uma delas é a rotação de culturas, né? Esse binômio soja-milho já vem há alguns anos impactando negativamente o sistema, tanto na soja quanto no milho. Então nós percebemos que lá na Fundação, que nos últimos 2 anos o produtor tem nos procurado buscando alternativas nas diversas regiões do estado, desde a região norte até mais ao sul, nos perguntando o que ele pode fazer além do milho para agregar valor ao seu sistema produtivo, via colheita ou então via impacto positivo para a cultura da soja. Não é simplesmente deixar de cultivar milho, mas sim ter alternativa de culturas além do milho, principalmente em segunda safra? Exatamente, Fabiano. Se nós pegarmos esse ano como exemplo, nessas áreas em que geou, geralmente há um impacto negativo nas últimas áreas plantadas, seja por geada ou seja por seca. Então essas últimas áreas plantadas são de altíssimo risco. O milho para o Mato Grosso do Sul, na maioria das regiões, é uma cultura de alto risco. Então, o plantio atrasado é altíssimo risco, é quase certeza de perda. Então, essas áreas, o produtor entende que ele tem uma oportunidade de tirar o milho de um percentual da sua propriedade, 20%, 25%, e utilizar-se de outras culturas, comerciais ou não, que possam trazer benefícios para o seu sistema de produção. Esses benefícios, aí, além da cobertura de palha, o milho dá uma boa cobertura, outras culturas também, mas também de uma renovação de solo, de nutrientes e também evitar algumas infestações que às vezes você tem no vício de colocar apenas 2 culturas durante o ano. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento bem complexo na questão de pragas e doenças, né? Novas pragas entrando. Esse ano nós tivemos destaque para o enfesamento, que é uma doença causada pela cigarrinha no milho. Nós começamos a ter problemas com percevejos e lagartas polífagos, ou seja, ele está na soja, está no milho também. Então a praga começa a ter uma permanência muito longa na área. Quando você tira uma dessas 2 culturas, colocando uma nova, você quebra o ciclo dessas pragas, permite uma nova entrada de controle, né, uma alternância de produtos químicos, e isso funciona também para as plantas daninhas. Você começa a melhorar o seu sistema de controle de plantas daninhas, porque hora ou outra você vai dessecar essa área de maneira total ou vai passar implementos como rolo-faca ou mesmo roçadeiras e você vai quebrar o ciclo também das plantas daninhas. Então o produtor começa a entender isso e lançar mão dessas ferramentas como benefícios para o seu sistema de produção. Maravilha, tá certo. Estou conversando aqui com o Alex Meloto, da Fundação MS, falando a respeito do milho de segunda safra ou milho safrinha no estado de Mato Grosso do Sul. Essa realidade que ele acabou de apontar, ela pode ser vista em outros estados brasileiros também, isso não é diferente. E o produtor precisa buscar alternativas para manter rentabilidade e resultado de campo. Eu vou mudar de assunto agora porque os preparativos já começaram. Começaram no final do Showtech 2019, nós já estamos falando de Showtech 2020, vai acontecer durante o mês de janeiro. E Alex, o que podemos esperar para essa feira? Bom, Fabiano, para quem organiza uma feira, inovar é sempre o maior desafio, né? Então, nós que estamos indo para a 24ª edição da feira, a gente quer que o visitante sempre tenha uma nova experiência a cada ano. Então, nós estamos preparando, como sempre, uma programação técnica bem robusta, bem extensa, para que o visitante possa se abastecer de conteúdo, né? Estamos fazendo mudanças bem significativas no layout do parque, também para que o visitante tenha uma experiência mais confortável, tenha mais comodidade, se sinta melhor e consiga aproveitar melhor a feira. Então, além da programação técnica, lançamentos de tecnologias, a trincheira
que foi um destaque da programação de 2009, nós vamos repeti-la em 2020 com melhorias no assunto que nós estávamos falando anteriormente. Ele vai ser abordado na trincheira, falando de plantas de cobertura, de alternativas para o milho safrinha. Então, nós vamos conseguir mostrar isso de baixo para cima, como a gente costuma dizer. Bom, e a feira vai acontecer do dia 22 até 24 de janeiro de 2020. E ela chama muita atenção porque ela é a primeira do calendário. E às vezes a gente ouve falar, né, que o lançamento aconteceu em Cascavel, aconteceu em Nome Toque, mas na verdade a maior parte dos lançamentos aconteceram em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, já em janeiro, das multinacionais. Exatamente, Fabiana. A nossa feira abre o calendário nacional, né? Existe formalmente, inclusive, um calendário nacional de feiras e cada um tem a sua data, inclusive com muita dificuldade de mudar essa data. E a participação das empresas multinacionais com suas tecnologias de químicos, de variedades, de fertilizantes, a gente nota que é a mesma na maioria das feiras, e eles abrem o calendário com o Showtech. Então, as tecnologias já estão presentes no Showtech e, na sequência, eles vão para as demais feiras do país. O que as fundações, as instituições de pesquisa aqui no Mato Grosso do Sul vão levar? O que já está sendo trabalhado? A Fundação MS e as suas parceiras também estão trabalhando para apresentar nessa próxima edição. Bom, Fabiana, a gente procura sempre seguir com o que o produtor rural está nos demandando, né? Como eu disse, essa questão das plantas de cobertura, das alternativas para o milho safrinha é uma demanda forte, então nós vamos mostrar isso com bastante afinco em 2 dias da feira. Nós temos já por tradição o encontro de jovens, que é feito, também existe um calendário nacional anual em Mato Grosso do Sul, e ele vai ser aberto no Showtech. Vamos falar de gestão, vamos falar de controle de pragas, especialmente percevejo, cigarrinha, que são as pragas que mais incomodaram o produtor rural nessa última safra. Então, a gente procura sempre trabalhar com atenção no que o produtor rural está passando na sua lavoura, para que ele vá lá e busque, encontre alternativas e encontre soluções para a sua lavoura. Tá certo, Alex Melotto, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, o convite fica aberto. Obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez, Fabiano. Tá certo, conversei com o diretor executivo da Fundação MS, Alex Melotto, falando sobre milho de segunda safra no Mato Grosso do Sul e também do Showtech 2020, janeiro do ano que vem. Você já sabe, você acompanha as informações aqui pelo canal do Boi. Olha, eu vou mudar de assunto, mas não vou mudar muito não. Eu vou falar de milho, só que milho lá no estado do Mato Grosso e principalmente as instalações dessa nova usina de produção de etanol com base de milho. A reportagem é de Valdir Pacheco. De acordo com a diretoria da Impasa, a usina 100% de etanol de milho começa a sua operação agora nos próximos dias em Sinop. O grupo tem um investimento consolidado e sólido em Mato Grosso e na planta de Sinop são investidos 750 milhões de reais. Na operação serão 250 funcionários diretos e a estimativa é de 3 mil empregos indiretos. No canteiro de obras, que estão terminando, foram 1.800 operários. A usina de Sinop tem tecnologia de 22 países com altíssimo nível tecnológico. Está iniciando a produção de 1,5 milhão de litros de álcool por dia, 100 mil litros de óleo e a geração de 20 megawatts de energia. A Impasa está executando um projeto em Nova Mutum e será similar ao de Sinop. E dentro do canteiro de obras haverá pico de 1.800 funcionários trabalhando na construção do empreendimento e na operação cerca de 250. A Impasa vem consolidar o compromisso com o Estado, em especial os agricultores, que fizeram grande empenho em confiar na cadeia do etanol, do milho, e vai ser a grande revolução. O etanol de milho, se não o maior, é um dos maiores marcos na industrialização do Brasil. É um investimento feito para atender o Brasil a exportar. A previsão é de usar 2 milhões de toneladas de milho ano. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E a colheita do milho no estado do Paraná chegou a 58%, foi o que informou na manhã desta terça-feira o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná.
informou mais. Caiu a qualidade das lavouras paranaenses de milho. É o que a Agricultura BR mostra agora, você acompanha comigo aqui no gráfico. Veja só, 78% das áreas estavam em boas condições até a checagem, até essa última segunda-feira. A qualidade do cereal piora, portanto, já que cai aí 1 ponto percentual, cai um pouco mais, aliás, cai até 5 pontos percentuais frente àquilo que acontecia uma semana antes. Então, uma queda até brusca em relação à qualidade das lavouras paranaenses. Cai 5 pontos percentuais as lavouras em boas condições. 78% agora. 19% em condições médias e 3% em condições ruins. As lavouras em condições ruins no estado do Paraná, elas vigoravam em 1% até a última semana, é o que mostra aqui o Agricultura BR, mostrando que qualidade de lavoura cai no estado do Paraná, é o segundo estado de maior produção e aquele que é o segundo, que é o maior também, o que está mais avançado, melhor dizendo, em relação à colheita do milho de segunda safra. Você acompanha as informações aqui no Agricultura BR. Um grande abraço aí à turma do DERAL e da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Vamos seguir aqui falando de milho, vamos saber como é que está o milho sendo negociado nos Estados Unidos agora, é a Bolsa de Chicago, você acompanha comigo números em queda, está caindo tudo nesses 2 dias agora, essa semana abriu com queda porque melhorou o clima nos Estados Unidos. Setembro vem com $4,34 mais 6 o bushel, perde 6 pontos. Dezembro, $4,41 por bushel. Temos março de 2020 a $4,48 o bushel e maio a $4,51 mais 6 por bushel. Esses são os números que temos para milho na Bolsa de Chicago. Bom, você já viu na abertura do programa de hoje, o dólar tem um novo patamar, R$ 3,76, e a paridade do Porto começa a cair um pouco. É o que nós vamos mostrar agora. Milho, que há uma semana estava negociado a R$ 41,00 a saca, veja que nós temos aqui milho em Santos e Paranaguá, R$ 38,00 a saca de 60 quilos, números apurados pela Grãos Corretora para esta terça-feira, 16 de julho. Você acompanha tudo aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR trazendo para você os preços e principalmente porque o mercado se comporta neste momento desta forma. Você vai entendendo e tendo as informações aqui no Agricultura BR. Daqui a pouco nós vamos trazer para você informações a respeito da produção de maracujá lá no estado do Paraná e você vai saber também como é que vem as usinas de cana-de-açúcar trabalhando aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Eu lembro a você que a Agricultura BR você acompanha pelo Canal do Boi em todo o Brasil, pelas parabólicas, TVs por assinatura, como a TV Claro e também a NET, entre outras. Você acompanha também pelo Facebook, pelo YouTube e em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço aos colegas da TV Imaculada que estão transmitindo o Agricultura BR. Olha, eu prometi para minha equipe que ia dizer isso e vou dizer mesmo. Olha, o mercado de açúcar não anda nada doce. Sobre oferta de produtos, mercado extremamente complicado para atividade com as usinas, o Brasil perdendo participação no mercado internacional e uma dificuldade enorme de continuar atuando com esse produto, com adoçante aqui no país por parte das usinas. É o que eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, açúcar não tem sido doce para as usinas brasileiras. Como é que tem sido esse mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não basta só enfrentar o problema da sobreoferta, né? Mesmo se confirmarem as expectativas aí de um certo déficit na safra global de açúcar agora 2019-2020, o jornal Valor Econômico destacava que essa safra, que começa agora em outubro, terão estoques muito mais folgados depois de 2 ciclos que acumularam aí um excedente de 11 milhões de toneladas. Veja, pelas últimas estimativas da Organização Internacional do Açúcar, Fabiano, os estoques finais da atual safra baterão um recorde de 94 milhões de toneladas, o que é suficiente para 6 meses de consumo. Bom, essa sobreoferta de açúcar, como se sabe, decorre em parte daqueles subsídios que a Índia concedeu para quem trabalha na área, no setor sucroalcooleiro, né? O setor de açúcar lá na Índia, e que acabou tirando o Brasil dessa liderança, né, da produção e agora, lógico, resultou num questionamento no Brasil na Organização Mundial do Comércio. Bom, enquanto o Brasil
questionam os subsídios concedidos pela Índia, o fato é que mesmo a liderança brasileira em exportações vem caindo nos últimos anos, viu? Pelas últimas estimativas da Organização Internacional do Açúcar, Índia e Tailândia representarão 28% das exportações de açúcar nessa temporada agora 2018-2019, né? 31% seria do Brasil. 2 safras atrás, essa participação era muito menor, né? Era de 14%, e o Brasil tinha 45% desse mercado. Bom, o setor recuou muito. Segundo o levantamento de uma consultoria chamada RPA, e o Jornal Valor Econômico destaca isso hoje, atualmente já temos 90 unidades sucroalcooleiras submetidas à recuperação judicial. E mais, eu tenho anotado aqui, 2 anos atrás eram apenas 52, agora já são 90 usinas em recuperação judicial. Também há mais unidades paradas, ou seja, que não estão mais processando. 101. Um ano atrás nós tínhamos 97 unidades paradas, agora temos 101. Portanto, a situação é bem mais grave. E o que está ainda oferecendo alguma perspectiva é o etanol, né? O primeiro trimestre deste ano, 2019 e 2020, em todo o Centro-Sul, né, houve um fortalecimento do caixa das usinas, empresas do setor em geral, marcando um cenário bem distinto do que ocorreu na temporada passada. Segundo a consultoria FGIA, que é sediada lá em Ribeirão Preto, né, conhecido polo sucroalcooleiro, há um faturamento com vendas de açúcar e etanol no trimestre maior, pelo menos 26,5% do que foi no período anterior, né? Comparando aí com 2018 e 2019, houve até que um aumento. E a estrela, como se sabe, é o etanol, né? Etanol que as vendas têm batido recorde no país, né? Superam aí aquela mítica barreira de 2 bilhões de litros, no caso do etanol hidratado. As usinas ainda se beneficiam de preços mais elevados do etanol, e essa é a perspectiva. Porém, as usinas que terão maior chance de aproveitar alguma recuperação no preço do açúcar, isso é evidente, são as que têm condição financeira melhor, estáveis. Porque das 100 e poucas que estão paradas, provavelmente nem 20 voltarão a operar mais, segundo informações da Única. O etanol continua a oferecer condições para a recuperação. Vale lembrar que levantamento do CPEA feito agora entre os dias 8 e 12 de julho mostram que há uma alta em média para etanol hidratado de 0,63%, a R$ 1,65, pouco acima disso, por litro. Agora, no caso do anidro, né, R$ 1,84 mais 87, quase R$ 1,85, a alta também no mesmo período entre 8 e 12, agora de julho, foi de 0,18%. Resumindo, perspectiva continua para etanol, mas não há muita ilusão, viu? O aumento da produção de etanol de milho lá no Mato Grosso pode limitar o crescimento do etanol de cana-de-açúcar e, lógico, oferecer alguma dificuldade aí para que o etanol continue proporcionando recuperação de boa parte das usinas que já estão em recuperação judicial ou mesmo paralisadas. Situação bem complicada, como você falava agora há pouco. Fabiano, é com você. Vamos agora trazer para você a segunda parte de uma reportagem muito especial que começamos a exibir nesta segunda-feira, que mostra como que o trigo contribui na produtividade da soja. Hoje, você vai conhecer o trabalho do campeão de produtividade da SESB. Aquele campeonato, né? O produtor de soja participa, aqueles mais produtivos conseguem ter essa titulação. E ele defende o segundo aspecto, aquele de ter culturas de inverno contribuindo e muito para a produtividade da soja, culturas como o trigo. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Pelo segundo ano consecutivo, o título de campeão nacional de produtividade de soja ficou com um produtor do Rio Grande do Sul. O engenheiro agrônomo Maurício de Bortoli, de Cruz Alta, no noroeste do estado, alcançou média 123,9 sacas de soja por hectare, na 11ª edição do desafio Comitê Estratégico Soja Brasil de máxima produtividade de soja. O rendimento representa mais do que o dobro da média nacional, que é de 53,4 sacas por hectare na safra 2018-2019, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. Para conquistar esse resultado, o produtor Maurício de Bortoli investiu em tecnologias de manejo e no controle de pragas e doenças que pudessem diminuir o rendimento e a qualidade do produto final. No item manejo, não abriu mão de uma boa rotação de culturas. Na segunda safra,
Cultivou um mix de plantas de cobertura em 1/3 da área. Em outro terço, somente gramíneas, também para cobertura. E no restante, cevada, aveia branca e trigo. Eu tenho feito muita rotação de culturas, tenho feito plantio de coberturas, tenho feito plantio de mix de plantas também. Tenho deixado no inverno alguma parte da minha lavoura descansando, produzindo bastante adubação orgânica, ou seja, reciclando os nutrientes que estão no solo. Essa adubação química que a gente faz no verão acaba sendo reciclada e devolvida através da fitomassa da planta para as novas plantas de verão que vêm no cultivo posterior. Ou seja, a gente tem pensado a propriedade como um todo, né? Tanto rotação quanto na parte de coberturas e mix de plantas. O produtor não tem dúvidas de que o investimento na lavoura de inverno ajudou os índices de produtividade da soja. Um feito que pode muito bem ser alcançado por outros agricultores. 6, 7 anos fazendo manejo, pensando num sistema de produção, buscando colocar aí 15 a 20 toneladas de matéria seca por ano, por hectare no solo, para criar sustentabilidade, construir perfil de solo e dar condições para melhor cultivar, com o melhor manejo ser expresso, ou seja, realmente poder chegar a 123,88 sacas de soja por hectare. Tem outros produtores que podem chegar a essa façanha. Com certeza, com certeza. O Maurício, mais uma vez, provou para nós que é possível. No ano passado, nós tivemos 127 sacas de soja, já chegamos a 145. Então, hoje nós trabalhamos com uma lacuna de produtividade superior a 50 sacos. Sim, é possível produzir bastante e, principalmente, ganhando dinheiro. Mas uma mensagem importante é associar investimento, associar o manejo que a gente faz ao potencial produtivo da lavoura. Ou seja, todos os produtores vão fazer um investimento que foi feito nessa lavoura campeã esse ano ou ano passado. Não, a gente tem que conhecer a média de produtividade dos últimos 5 anos da nossa lavoura e a partir daí investir para ganhar dinheiro. Ou seja, não tem uma receita de bolo, não tem muito conhecimento associado a um sistema de produção e aí sim aumentando a eficiência nos recursos e ganhando dinheiro. Mais uma prova de que o trigo melhora a lucratividade da propriedade como um todo, ao dividir os custos fixos diretos, como funcionários, arrendamento, impostos e muitos outros. Temos hoje máquinas, mão de obras, o nosso custo fixo e variável ele está muito alto dentro da agricultura. Quando a gente pensa em custos sobre esse aspecto, o custo de insumos ele aumentou muito ao longo dos anos, em torno de uns 180%. Porém, o custo variável, o custo fixo, aumentou 578%. Ou seja, nosso custo fixo ele é muito alto. Então, se o trigo me ajudar a reduzir esse custo fixo, reduzindo a depreciação de máquinas, equipamentos, ele novamente me ajuda a aumentar minha margem sobre a cultura da soja. Que hoje a gente sempre pensa, eu preciso aumentar minha viabilidade sobre a soja, que ano após ano ela vem reduzindo, ou seja, meu custo de insumos também ele aumentou ao longo desses anos, a minha produtividade sempre foi alta, porém outros fatores vêm reduzindo essa margem de lucratividade, que de 36% lá em 2013, que a soja me gerava isso, no último ano veio para 9,85%, ou seja, novamente essa margem está muito apertada. E as culturas de inverno vêm para minimizar esse efeito e aumentar esse valor da margem bruta para a cultura da soja. Além disso, as culturas de outono e inverno, como o trigo, são necessárias no manejo de plantas daninhas, pragas e doenças. Quando a gente pensa tecnicamente na cultura do trigo, eles nos auxiliam muito em manejo de plantas daninhas, que a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Hoje nós já estamos com cerca de 45 plantas já com grau de resistência para algum ingrediente ativo, ou seja, isso é um alto custo para o agricultor conseguir manejar, ser efetivo nesse controle. O trigo, de certa forma, eu trabalho com uma rotatividade de herbicidas, eu consigo ser mais efetivo nesse manejo, reduzindo esse banco de sementes para a cultura da soja. Então, o meu manejo ele se torna mais fácil e reduzindo um custo unitário sobre a cultura da soja na sequência, né? Além desse benefício, o trigo também me ajuda a melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo. No processo que eu melhoro a minha adubação de sistema também, que é um ponto muito importante, posso vir a reduzir a adubação na cultura da soja, aumentando no cultivo do trigo, pois eu tenho uma distribuição melhor, de forma mais uniforme sobre a área do produtor, melhorando toda essa infraestrutura do solo principalmente, né? Além desse aspecto que o trigo nos ajuda muito, ele reduz a taxa e o fator de reprodução pensando em nematóides, que hoje a gente ouvia muito falar que nematóides dava muito em solo arenoso.
porém, de maneira generalizada em todo o Brasil, ele está tendo essa distribuição. E o trigo tem um baixo fator de reprodução, ou seja, ele reduz essa população de nematóides ao longo do ciclo do cultivo. Quando a gente pensa em nematóide, nós temos uma grande preocupação, porque o agricultor jamais vai querer deixar de semear o ano soja para manejar esse nematóide com crotalária ou até mesmo utilizando produtos biológicos. Então o trigo ele ajuda a reduzir essa taxa de multiplicação, minimizando efeitos sobre a cultura da soja no cultivo de verão. Mas será que dá para ganhar dinheiro produzindo trigo? Com certeza, porém você tem que trabalhar com estratégias, principalmente minimizando o teu risco climático, trabalhando com escalonamento de semeadura, ou seja, o agricultor conhece a sua lavoura, conhece a sua área, ele tem informações hoje que você consegue trabalhar para minimizar efeitos de geada, efeitos de chuva também pré-colheita. Você consegue, de certa forma, através de estratégias. Além disso, hoje nós temos que pensar o seguinte, eu preciso reduzir minha dependência sobre o valor do trigo indústria no momento da comercialização. Se nós pensar hoje em colher 40 sacos por hectare e vender mesmo a R$42, eu estou com uma margem negativa. Se eu aumentar esse investimento sobre a cultura do trigo, aumentando de 40 para 60, eu posso vir vender a trigo um preço um pouco mais baixo, porém minha margem bruta continua de forma positiva. O detalhe do trigo não é reduzir investimento, é você investir um pouco mais, reduzindo o teu custo unitário pela unidade produzida. Então esse é o detalhe. É possível? Sim. Porém, a gente tem que investir. Se for pensar em reduzir investimento, pense em reduzir um pouquinho a tua área, mas investe e faz bem feito aquilo que você vai fazer. Aí, dicas importantes na bela reportagem de Annelise Nicolodi, falando sobre trigo, cultura de inverno, contribuindo com a produtividade da soja. E falando de trigo, já está 100% concluído o plantio do trigo lá no estado do Paraná. É o que garante o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. Vamos saber como é que vem agora as condições, a qualidade da lavoura do trigo paranaense. Está na tela comigo. De acordo com o DERAL, 79% vem em boas condições, 16% em condições médias e 5% em condições ruins. O DERAL informou ainda que até esta última segunda-feira, 1% das lavouras estavam em germinação, 48% em desenvolvimento vegetativo, 33% em floração e 18% em frutificação. Informações do DERAL sobre a cultura do trigo paranaense. No Paraná, o cultivo do maracujá está presente em várias regiões do estado e ocupa uma área superior a 1.200 hectares. Acontece que por lá há uma doença que tem atingido as plantas e que é causada por vírus que tem trazido sérios prejuízos. Que doença é essa e como combater, você vai conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. O maracujá é uma importante cultura aqui no Paraná, especialmente para as pequenas propriedades, mas vem apresentando problemas sanitários. Nós vamos conversar com Neuza Stenzel, pesquisadora do IAPAR, para entender um pouquinho mais desse problema. Neuza, as culturas de maracujá aqui do IAPAR estão apresentando esse problema com o vírus. Você poderia explicar para nós há quanto tempo essa doença vem acometendo as lavouras? Esse vírus aqui no Paraná, desde 2014, tem tido problemas. E os produtores pediram ao IAPAR que fizesse um estudo mais aprofundado para dar uma solução. E o que vocês estão recomendando? Qual é o manejo para se ver livre dessa doença? Nós estamos recomendando o cultivo de um somente ciclo. Porque na cultura do maracujá, antes, os produtores cultivavam 2 ciclos de produção, 3 ciclos de produção, e agora não é mais possível. Então, nós estamos propondo que os produtores utilizem um modelo de produção de somente um ciclo. E essa muda um ciclo significa produziu, elimina todas as plantas da lavoura e replanta novamente. Exatamente. É importante que logo depois que terminou de produzir, as plantas sejam totalmente eliminadas e que venha a seguir um vazio sanitário de 15 a 20 dias para que possa ser feito o plantio novamente. Essas mudas, esse replantio todo ano não aumenta o custo para o produtor? Não existem dificuldades técnicas também para a produção dessas novas mudas?
Olha, essas novas mudas que nós recomendamos que sejam feitas em ambiente protegido, e essas mudas devem ser plantadas numa altura que elas estejam de 1,5 m a 1,80 m de altura. Elas devem ser feitas na propriedade, porque assim facilita para o produtor. Embora esse custo ocorra, ele não inviabiliza o cultivo do maracujá aqui no Paraná. Ou seja, doutora Neuza, então a ideia é manter o ambiente livre do vírus e esse manejo favorece isso? O ambiente, embora o vírus esteja presente, ele não vai afetar a produção. A recomendação técnica para o cultivo do maracujá em áreas com ocorrência da doença é adotar o modelo de cultivo mínimo, com apenas um ciclo de produção. Além disso, as mudas para o plantio devem estar bem formadas, com altura mínima de 1,5 m, e estas mudas devem ser produzidas em ambiente protegido com telas para evitar a proliferação da doença. Logo após a colheita, o produtor deve respeitar o vazio sanitário. Aqui no Paraná, a recomendação nossa é que se plante a partir da segunda quinzena de agosto até a segunda quinzena de setembro. E a produção começa em fevereiro do ano seguinte e vai até julho. Eu Mauro Andrade com a pesquisadora do IAPAR. Esses dados são importantes. Olha só, respeitar vazio sanitário, um ciclo só no maracujá no estado do Paraná e muito cuidado no desenvolvimento das mudas. É esse o recado ali básico. Você quer rever, você que é produtor de maracujá e também de outras frutas no estado do Paraná ou qualquer outra parte do país, você acessa daqui a pouco o canal do Boi no YouTube ou o nosso portal. Essa reportagem já vai estar disponibilizada para você. Aliás, vou falar agora de um assunto também que é da maior importância. Recentemente, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social trouxe um levantamento importante sobre contrabando de defensivos agrícolas no país. E esses números foram apresentados durante um evento que reuniu policiais federais, órgãos e instituições de representação do agronegócio. A nossa equipe de reportagem, através do José Cunha, esteve presente e nos mostra agora quais foram os temas debatidos e os riscos deste tipo de produto no Brasil. O estudo lançado pelo IDESF mapeou a operação das quadrilhas organizadas que introduzem defensivos agrícolas ilícitos no país. Os perigos para quem usa esse tipo de produto vão desde o manuseio até o consumo do alimento no qual ele foi utilizado. E isso sem falar nos danos ambientais que eles ainda podem causar. Péssima qualidade, sem certificação nenhuma, sem saber o que tem dentro desses produtos. Acho que esse é o principal malefício. Malefícios ambientais, com descartes irregulares de embalagens. O agricultor que utiliza isso acaba tendo que esconder essas embalagens, não há logística reversa nenhuma, contaminando águas, contaminando solo. E o prejuízo ao governo. O governo deve perder em torno de 10 bilhões de reais por ano com esses produtos. Os defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai chegam a ter índice de concentração 600% superior ao percentual permitido pelas autoridades sanitárias brasileiras. O mercado ilegal de agroquímicos responde atualmente a cerca de 24% do total utilizado nas lavouras brasileiras e tem se tornado um dos mais expressivos vieses de contrabando que entram no país via Paraguai e Uruguai. O estudo revela ainda que a rota do contrabando se estende por toda a fronteira do Rio Grande do Sul, passando por Paraná até o Mato Grosso do Sul. E para coibir esse tipo de crime, o trabalho da Polícia Federal é tentar, entre outras ações, desarticular o esquema financeiro das quadrilhas. A Polícia Federal, tanto no contrabando de agrotóxico, quanto no contrabando de cigarro, quanto no tráfico de drogas, ela tem uma forma de atuar que é buscar detectar organizações criminosas e atuar nas cabeças, quebrando em especial a articulação financeira das mesmas. Porque sem isso, só mera apreensão acaba não resolvendo o problema. A
As organizações continuam fortes, continuam atuantes e atacar no varejo acaba não sendo a solução. Em que pese, também continuaremos atuando em conjunto com outras forças, como a PRF, as forças estaduais de segurança, em barreiras nas estradas, em ataques físicos a esse tipo de delito, porque esse fator também é necessário. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul, Jaime Verrucchi, disse que, além de intensificar as fiscalizações, é importante conscientizar o produtor rural dos prejuízos que ele pode ter. É importante a gente lembrar o seguinte: todo esse procedimento de compra de agrotóxico, ele é regulamentado, ele é licenciado, né, por todas as atividades. Quando você faz o contrabando, você não tem nenhum controle sobre isso, você não sabe nem a aplicação, a forma de aplicação, não tem responsabilidade técnica. Então, o estudo que está sendo mostrado hoje mostra a gravidade da situação, mostra que o Mato Grosso do Sul é uma porta de entrada a esse produto, por exemplo, tem que ter uma intensificação na fiscalização e nós também, através da IAGRO, fazer a fiscalização no produtor, aquele que não esteja usando os defensivos ou herbicidas adequados. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 17h20, porque você já sabe, este Agricultura BR é a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!